Hoje você vai conhecer os 5 erros mais comuns que programadores cometem em processos seletivos que pode estar tirando você a oportunidade de você conseguir a sua vaga. Participar de processos seletivos nem sempre é uma experiência muito boa. Às vezes você quase consegue a vaga e fica com aquele sentimento de, poxa, o que eu poderia ter feito de melhor? Eu posso te dizer que isso não acontece só com você. Eu vivi os dois lados da moeda, tanto quanto entrevistadora técnica, quanto quanto programadora participando de processos seletivos. E posso confirmar aqui para você que existem erros muito comuns que podem estar te tirando ali a oportunidade da sua vaga, e a gente vai falar sobre eles aqui nesse vídeo. Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou a Carol Tequita, seja bem-vindo ao Tequita Dev, o meu canal de tecnologia que tem muita informação para te ajudar na sua carreira. Se você já é inscrito, eu tenho certeza que já deixou o like, já deixou aquele comentário. Responde aí para mim, qual que é a sua principal dificuldade nas entrevistas de programação? Não deixe de comentar que eu posso criar um conteúdo aqui sobre isso. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste de conteúdo e se você gostar, já se inscreve aí, porque eu tô brava aqui, galera. Tem muita pessoa que assiste meus conteúdos, tá toda semana aqui, mas não é inscrito no canal. Então só confere se você tá inscrito para você não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. Bora fazer um mutirão para ver se eu consigo chegar nos 300 mil inscritos até o final do ano. Bom, ninguém gosta de fazer entrevistas técnicas de programação, né? Se a gente pudesse evitar, eu faria qualquer coisa menos uma entrevista técnica. É desconfortável você ver alguém ali vendo você codar, aquela insegurança, aquele nervosismo. É muito mais comum do que você imagina. Então aqui eu vou falar sobre 5 erros que são bem comuns, que se você corrigir, vai aumentar e muito as suas chances de passar nesses processos. O primeiro erro é ignorar que a entrevista técnica de programação também é uma entrevista comportamental que está avaliando a sua comunicação. Então, seja por nervosismo ou tensão mesmo, é muito ruim aquele candidato, aquele programador que vai começar a codar e não fala nada, não externaliza nada do seu raciocínio. Então, o entrevistador começa a tentar adivinhar o que ele está fazendo, né? E muitas vezes ele se perde ali codando e fica muito difícil de entender o perfil do candidato. O entrevistador, ele não consegue ler os seus pensamentos, então ele não consegue entender a linha de raciocínio que você está seguindo. Quando você consegue externalizar isso e realmente mostrar como você está estruturando a forma que você vai resolver o problema, ele consegue até te orientar melhor se você está indo no caminho certo ou não, porque o que muito acontece é o cara ficar codando lá, né, chegar, não conseguir resolver o problema, empacar ali e depois ter que voltar atrás ali, repetindo os passos com o entrevistador para ver se consegue chegar na solução. Então você, como candidato, é muito importante você trabalhar essa capacidade de comunicação. Como que você vai se comunicar ali com o entrevistador para mostrar como que você está resolvendo o problema. E lembrando que a entrevista também é um lugar de colaboração. O entrevistador, ele também está te analisando como uma pessoa que pode trabalhar no time dele, né? Então ele vai entender, cara, como que a Carol trabalha? Será que ela é colaborativa ou não? Será que ela consegue trabalhar ali em equipe? Então essa capacidade de comunicação também dá esse tipo de indício pro entrevistador. E isso é muito legal, tá, galera? Porque pode ser que você não consiga resolver e chegar na solução certa, mas que você tenha ganhado pontos pela execução durante a entrevista técnica, por ter externalizado, estruturado o seu raciocínio, por ter colaborado com o entrevistador, né? Mesmo que você não consiga a resposta exata, né? A sua linha de raciocínio estava certa. Então, é muito importante você externalizar, porque nem sempre a questão é ter a resposta certa, mas como você faz para chegar naquele lugar. Por outro lado, também não é legal você sair falando tudo que vem na sua cabeça, né? Então, até porque você pode se perder no seu raciocínio, vamos supor, já tá codando, falando tanta coisa, você pode se perder, falar besteira, ficar nervoso e fica pior ainda. Então, a questão de externalizar também precisa te dar o timing ali para você estruturar o seu raciocínio e saber o que você vai falar ali pro entrevistador. Então, uma dica legal, tá? Tô começando uma entrevista, ele me apresentou o problema, você pode falar assim, poxa, eu vou analisar um pouquinho aqui as informações que você me passou para eu conseguir estruturar bem o que eu vou fazer. E aí, nesse momento, o entrevistador sabe que você tá em silêncio porque você tá analisando, né? Ele vai saber respeitar o seu momento até você começar a falar e começar a desenvolver de fato. O segundo erro muito comum que acontece em entrevistas técnicas é começar a codar sem fazer perguntas, já começar a codar ali, o entrevistador nem falou, você já tá codando. Isso é muito problemático, tá? Porque acontece muito em entrevista técnica, do entrevistador ele te apresentar um problema, mas ele não te fala todas as informações porque ele espera que você tenha o interesse de perguntar e entender melhor o problema. Gente, um programador, ele não é só uma pessoa que vai escrever código. Análise de requisitos, resolução de problemas, isso faz parte da sua atividade como programador. Não pense que em uma entrevista de algoritmos que seja, o cara não vai estar analisando tudo isso, todo esse combo ali em relação ao seu perfil. Por isso sempre
antes de você começar a desenvolver uma solução de software, qual que é o principal? Entender o problema. Você entendeu o problema? Você perguntou todas as informações que você precisa para começar a trabalhar, né? Cara, se você se mostrar ser um candidato interessado, que pergunta, que entende ali as especificações como deve ser, que faz essa análise bem feita, você já vai estar à frente de muita gente. E tem muita gente que fala mesmo, Carol, mas essas entrevistas de algoritmo, elas não conseguem medir como um programador trabalha. Eu entendo que o que a gente faz no nosso dia a dia não é resolver algoritmos, mas entende que eu tô falando no sentido de os processos, né? Dá pra você entender ali se o candidato, ele começou a codar e não perguntou nada, como que ele agiria isso num projeto normal? Será que ele vai conseguir resolver a task certa se ele não vai atrás das informações? Então, mesmo que a entrevista possa ser focada em exercícios, ela também analisa o processo de desenvolvimento em si. Aliás, pessoal, parece besteira, mas o que tem de pessoa que não confirma nem sequer o input e o output daquilo que ele tem que desenvolver, cara, não tá escrito. Aí o cara fica lá 40 minutos codando, quando chega no final, entrega um negócio que não era pra entregar, porque não perguntou, começou a codar. Enfim, galera, é muito importante você entender as expectativas em relação ao que você tem que fazer, entender bem o problema pra começar a colocar a mão no código. Se você sempre quis aprender a programar ou desenvolver suas habilidades em desenvolvimento back-end, mas não sabe por onde começar, essa é a sua chance, porque as inscrições para imersão Dev Back-end da Alura em parceria com o Google estão abertas. Nessa imersão serão 5 aulas 100% gratuitas, onde você vai mergulhar e aprender sobre Node.js, construindo um projeto sensacional integrado com a API do Google Gemini. E o melhor de tudo é que, além de ter esse projeto para colocar no seu portfólio e aprender com a maior escola de tecnologia do Brasil, que é a Alura, você ainda ganha um certificado da Alura e do Google para colocar no seu currículo e já sair na frente. Tem comunidade exclusiva, conteúdo extra e vai rolar premiação para os melhores projetos, então não perde a chance de participar. O link para você se inscrever vai estar na descrição e no QR Code aqui da tela, mas corre para não perder o prazo. Terceiro erro muito comum que eu já cometi bastante, né? Deixar a sua confiança em excesso te atrapalhar nesse sentido. Eu trabalhei como freelancer quase 10 anos da minha vida. Quando eu comecei a participar de processos seletivos no exterior, que pegava bastante essa questão de algoritmo, eu fui toda confiante porque, cara, eu já tinha mais de 10 anos de carreira, fazia aquilo a minha vida inteira e tal. Só que é muito diferente o exercício em si do que você faz no seu dia a dia como programador. Então, eu pequei por não praticar. E quando eu realmente levei a sério e pratiquei, criei um plano de estudos, foi que eu consegui a minha vaga no exterior, né? Praticar foi muito importante. Então, assim, a minha dica é, não importa a sua senioridade, você nunca vai estar preparado com o que você faz no seu dia a dia para participar de um processo seletivo. Isso pode ser irônico? Pode ser irônico, né? Eu sei que tem muita gente que fala mal de lead code, de algoritmos e tudo mais, eu não vou entrar nesse mérito, mas é assim que o mercado funciona. Então, se você quer essas oportunidades, especialmente falando em oportunidades no exterior, que isso pega bastante, você tem que jogar o jogo deles. Então não é sobre gostar ou não, é sobre você precisar, né, ter aquelas habilidades para você conseguir o que você quer. E aqui no canal tem um vídeo que pode te ajudar, que é um vídeo sobre lead code que eu gravei, que eu falo como que você pode montar um plano de estudos, que foi o que eu utilizei para poder fazer o processo ali da Riot. Eu vou dizer para vocês que nessa questão ali da confiança demais, eu já entrevistei candidato que era sênior, cara, e simplesmente travou, não conseguiu fazer o exercício. Eu sabia que assim, eu sabia que pelo perfil ele tinha o potencial de passar na entrevista, mas não praticou, e aí fica muito difícil pro entrevistador, né? Principalmente se o cara não tem essas habilidades que eu falei de comunicação, de externalizar o raciocínio. Se o cara trava de tudo mesmo, fica muito difícil. O quarto erro é falar mal da empresa anterior. Acontece, galera, acontece muito. Vou te dar um exemplo que você vai entender o que eu tô falando aqui. Vamos supor que numa entrevista você escuta a seguinte pergunta: como que você aplica o TDD no seu dia a dia? Qual é a importância do TDD no seu dia a dia? Aí você vai e responde: eu acho interessante, mas eu não consigo aplicar isso porque a minha empresa não valoriza teste e tudo mais. Você coloca a culpa na empresa ou na experiência que você teve anterior. E assim, cara, o entrevistador, ele não quer saber da sua experiência passada, ele não quer saber se a empresa que você tá é ruim, ele não quer saber nada disso. Ele quer entender a sua visão sobre a pergunta técnica que ele fez. Então, assim, quando você vai responder esse tipo de pergunta, por mais que aquilo não corresponda à realidade do seu trabalho, responda aquilo tecnicamente. Poxa, o que é o TDD, né? Uma metodologia de desenvolvimento ali guiada a testes, né? Por que isso é importante?
de qualidade de software. Ah, e se você discorda do TDD, por exemplo, de repente você trabalhou com isso e você viu que não era tão interessante assim, você pode trazer uma visão contrária, falar sobre outra metodologia, mostrar os prós e contras. Isso até é legal porque mostra que você tem experiência e vivência de mercado. Mas jamais fale mal da empresa anterior. Entenda que no processo seletivo, esquece essas experiências ruins anteriores. Não terceirize a culpa do seu gap de habilidades técnicas em relação a experiências de trabalho, porque uma coisa não deve estar relacionada à outra. Você como profissional, independentemente de onde você trabalha hoje, você precisa continuar evoluindo, estudando e aprendendo as boas práticas. Quinto erro muito comum que você deve tomar cuidado é tentar impressionar demais o entrevistador. O que eu quero dizer com isso? Sabe falar palavras difíceis que você não tem domínio? Então, cara, isso aí é uma cilada, Bino, que você pode chamar atenção para uma coisa que você não tem domínio. O entrevistador, ele pode querer se aprofundar nisso e aí você vai ter um real problema. Então, não fale termos que você não conhece só para dar a entender que você sabe muito, né? Não fica floreando nesse sentido porque você pode se enrolar. E, cara, às vezes o entrevistador nem ia tocar naquele assunto, só porque você falou naquilo, ele vai direcionar a entrevista para aquilo, ele vai te complicar e você que tava indo super bem fica nervoso e acaba travando na entrevista. Dica de ouro: diga não ao embromation e não subestime a inteligência de quem tá te entrevistando. Ah, e aqui vai uma dica bônus que já não tem nada a ver com entrevista técnica em si, mas tem a ver com negociação de salário. Se você estiver participando de um processo seletivo e te perguntarem ali qual que é a sua expectativa salarial, nunca fale um valor certo, tá, galera? O correto é você perguntar qual que é o budget para aquele cargo, né? Pergunta pro recrutador qual que é o budget, né? Se ele tiver essa informação, ele pode te passar. Se ele não tiver, não passa um valor certo. Sempre passa um range de valores que você estaria disposto a negociar. Falando um valor certo, você perde muito poder de negociação. Então, vai a dica. Ficar nervoso em entrevista técnica é super comum e o que vai te ajudar mais a tirar esse nervosismo, essa tensão, é praticar. Pratica bastante, quando chegar lá você vai tirar de letra. E anota essas dicas que eu falei desses erros comuns, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Já deixa o seu comentário aqui se você gostou do conteúdo ou não. Aliás, se você quer algum conteúdo específico sobre algoritmo, não deixe de comentar porque eu tô pensando em gravar uns vídeos a respeito disso. E se esse conteúdo te ajudou, não deixe de se inscrever. Assim como é de costume, eu vou responder um conteúdo que deixaram em outro vídeo aqui do canal, do Jack Wesley Moreira. O problema que eu vejo nas entrevistas de algoritmo é que elas não mostram se o candidato está realmente preparado, só porque ele sabe ordenar uma lista em log de N. No dia a dia, os programadores raramente têm que refatorar um código e fazer rodar em O de N. Acho que os processos que pedem para você implementar alguma coisa são mais próximos da realidade, dão uma boa visão de como você estrutura o seu código e o quanto você está familiarizado com as tecnologias que você vai utilizar naquela vaga, além de boas práticas de programação. De qualquer forma, em ambos os casos, o bom senso é o melhor caminho. Bem interessante seu ponto de vista, eu concordo com você. Dependendo de como a entrevista de algoritmo ela é aplicada, ela fica muito fora da realidade, especialmente se você aplica algoritmos ali de um alto nível de dificuldade, né, que não vai explorar de fato a resolução de problemas e que vai muitas vezes travar o candidato. Então, sabe isso que eu falei pra vocês, nesse sentido de entender o problema, de questionar ali, de estruturar o raciocínio? Eu acho que isso dá pra ser medido em um teste de algoritmo, sim. E eu vou dizer que eu acho mais interessante quando a empresa dá opções para o candidato escolher como que ele quer proceder com a etapa técnica, né? Ah, você quer fazer etapa de algoritmo ou você quer resolver um problema ali numa base de código existente no projeto, uma implementação ali. Você pode escolher o que você quer fazer. Às vezes eu me dou melhor com o algoritmo, às vezes eu quero fazer a implementação. Eu acho que dá a possibilidade do candidato entender aonde ele está mais confortável, acaba melhorando a experiência da entrevista e ajudando o trabalho do entrevistador a entender melhor o perfil daquele candidato. Muito obrigada pelo seu comentário, espero que eu tenha conseguido responder a sua dúvida. Agora, assim como é de costume, eu vou indicar outros dois conteúdos para vocês maratonarem aqui o Atequitaflix antes de eu me despedir pro próximo vídeo. Um conteúdo vai ser justamente um vídeo que eu gravei, que é uma simulação de entrevista técnica, que com certeza vai te ajudar. E o outro conteúdo vai ser uma recomendação do YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aí!